Alô, galera do Mengão. Bom, já tem um tempo que eu não faço um vídeo aqui com vocês. Eu tô aqui para, primeiramente, desejar uma boa tarde a todos. E a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, deem um like. Gente, olha só, nós não podemos ser hipócritas, né? Quando a gente começa a fazer vídeos para o YouTube, a gente procura capitalizar nesses vídeos, né? Porém, se tem um traço na minha personalidade, e vocês com o tempo vão conhecer, é que eu não faço nada na vida por ganância. Faço coisas por paixão. Eu sou uma pessoa que eu sou apaixonado pela vida, dou muito valor à vida, não só a minha, mas de todos os seres humanos. E então, eu quando faço alguma coisa, eu faço por paixão. Mas obviamente, que se a gente puder, né, capitalizar em cima disso, por isso que se pede que vocês se inscrevam no canal, compartilhem, para que a gente possa ter uma visibilidade maior. E isso acontecendo, né, motiva outras pessoas também a. Porque hoje isso acaba sendo uma fonte de trabalho, né? Sem querer me envolver em política, mas num país onde pessoas têm dificuldade, né? Trabalhando como motorista de aplicativo ou vendendo coisas na rua. Então a gente procura fazer de tudo um pouco para poder ter um mínimo necessário que um ser humano precisa para sobreviver, né? Claro que o monopólio pertence aos artistas, né? Hoje a pessoa faz um vídeo, ele é um artista, rapidinho aparecem empresas, aparece não sei quantos milhões ou milhares de inscritos nos canais dessas pessoas, e a gente que está começando por baixo, a gente tem uma dificuldadezinha, mas não tem problema não, tá? Como eu falei para vocês, mesmo que amanhã ou depois eu não consiga atingir o meu objetivo, como eu disse no primeiro vídeo que eu fiz, não é de me tornar um Felipe Neto, ser um luva de pedreiro, né, ficar famoso, mas a gente faz isso para poder utilizar como uma forma de trabalho, um complemento do nosso trabalho. E hoje eu gostaria, primeiramente, de falar com vocês sobre uma situação muito triste, né, que está veiculado na imprensa. Eu acho que isso aí é o fim da picada, é o fim do mundo, sobre o que o ex-piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet, falou a respeito do Lewis Hamilton. Bom, gente, o Piquet ele é só uma das pessoas que estão nesse mundo, que tem a pele clara, e vou até mais além. Existem pessoas que têm o mesmo tom de pele nosso e que também têm aversão, racismo com as pessoas da própria cor. Nós temos um exemplo claro aí do ex-presidente da Fundação Palmares, um homem negro e que falava mal de negros. E eu vou pagar eles na mesma moeda, vou falar com eles que eles merecem castigo da nação eterna ou coisa que o valha, não. A gente só tem que falar para essas pessoas que eles são dignos de pena, porque se a pessoa negra ela foi escrava durante 100 anos, né, pelo poder dos brancos ou até de negros que se passavam por capitães do mato para poder capturar esses negros que fugiam da escravidão, as pessoas que hoje acham que um homem negro, uma mulher negra, uma criança negra tem menos valor do que ele porque ele tem a pele clara ou ele tem a pele negra, mas tem recursos financeiros que faz com que ele se ache superior, eles são prisioneiros, escravos, primeiro da maldade, a maldade pela maldade, mas de suas próprias mentes limitadas e doentes. Então, para essas pessoas, eu só tenho a falar que elas são pessoas doentes e que precisam de ajuda, né? Até porque quem criou todas essas coisas, quem nos criou, ele foi tão justo que ele não dotou pessoas de pele clara com um órgão a mais do que eu. O branco ele não tem dois corações, ele não tem quatro pulmões, ele não tem quatro rins, ele não tem
dois fígados, ele tem o mesmo número de órgãos que nós, ele tem os mesmos dois olhos que nós. Então, o que que faz ele ser superior a mim? Porque a pele dele é clara e a minha é escura. Nós devemos nos lembrar que a natureza ela dá uma resposta muito clara. Existe o dia e existe a noite. E um não vive sem o outro, porque eles fazem parte de um equilíbrio natural para que a gente consiga viver bem. Imagine se a gente só vivesse com noite, noite o tempo todo, ou dia o tempo todo, né? Como é que seria o equilíbrio da natureza? Então, cores e situações, preto ou branco, ou muitas das vezes não existe só preto e branco, existem miscigenações de raça, índio, né? E as pessoas coexistem. Devemos nos lembrar que somos todos seres humanos, todos nós somos criações de Deus, tá? Devemos nos lembrar disso. Então, é uma infelicidade desse senhor, o Nelson Piquet, se referia ao Lewis Hamilton, é um homem que venceu, né? Venceu com suas dificuldades, tornou um piloto no qual, um esporte no qual a elite pratica, né? Somente a elite pratica, e ele foi vencedor. E quando ele se torna o maior piloto de todos os tempos, em termos de número, né? As pessoas tentam menosprezá-lo puramente por racismo, né? Porque a gente sabe como é que funciona isso. Então, eu espero que Deus perdoe pessoas como Nelson Piquet, que acham que por ter dinheiro e a pele clara são superiores. E nós temos uma doença que a gente não pode sequer estar no mesmo ambiente que eles. Haverá um dia, eu falo isso porque eu tenho esse conhecimento, eu aprendo sobre isso todos os dias. Haverá um dia em que você vai sentar vendo esse mundo se esvair como um farelo, né? Riqueza, poder, porque hoje aproveitem sim a riqueza que vocês têm, o dinheiro que vocês têm. Haverá um dia que nada disso, nem todo o dinheiro do mundo valerá um centavo furado. Nem todo o dinheiro do mundo. Você vai ter todo o dinheiro do mundo, mas não terá o que comprar. Isso não sou eu quem falo, não. Isso é quem criou o mundo. Justamente por nossa causa, pela nossa imperfeição. E pessoas como essa acham que vão ser eternos, que seus netos, filhos vão ser eternos, que o dinheiro deles nunca irá acabar. Continuem acreditando nisso, continuem achando que vocês são superiores às pessoas por causa da cor da sua pele. Tá? E infelizmente vocês terão a resposta no tempo devido. Mas aí muitos vão falar, poxa, o Alessandro, você está dizendo isso porque você é preto, é negro. Não, se eu tivesse a pele clara também, eu estaria falando, porque não é a cor da pele, é o caráter que nos define. O que nos define é o caráter. O maior tesouro que a gente pode ter é a gente sair na rua, encontrar um vizinho, ele te receber com um sorriso, com lábios, com um sorriso nos lábios, de braços abertos. É você encontrar uma pessoa no comércio, ele te receber bem. É você voltar a um ambiente de trabalho seu, as pessoas te receberem bem, pessoas na sua família e amigos gostarem de você, porque você é uma pessoa de bem. Isso é o maior tesouro que um homem pode ter. E isso independe da cor da pele que esse homem tem. Então pensem, reflitam. Eu estou falando isso que eu sei que esse vídeo que eu faço é de domínio público. Eu quero que as pessoas que pensem que são melhores do que os outros pela cor da sua pele, reflitam sobre isso. Não é vergonhoso você, às vezes, deixar de seguir aquele amigo que tenta ser superior aos outros pela cor da sua pele e você simplesmente, olha, eu não concordo com o que você faz e se arrepender. Não é vergonhoso, não. Então fica aí esse recado. Eu poderia ter falado único e exclusivamente sobre o assunto Nelson Piquet, mas não convém ficar alimentando sobre isso, não.
Eu espero que no fundo do coração dele, quando ele disse que estava arrependido e pediu desculpas, que ele realmente tenha se arrependido sinceramente, que não seja da boca para fora. Porque, como eu disse, né? Se ele pensa que o digno de pena somos nós, que ele continue pensando assim. Que ele continue pensando assim, porque eu tenho certeza absoluta. Como diz o versículo bíblico, os humilhados serão exaltados. Humilhem pessoas de cor, pessoas pobres, idosos, crianças, que há alguém superior, um Deus superior. Não queria falar sobre religião, mas a gente tem que falar a um Deus superior que cuida dessas pessoas que estão sendo humilhadas nesse mundo. Quem tiver crença nisso, sabe do que eu estou falando. Quem não tiver, espere o tempo devido. E aí, vocês vão lembrar dessas palavras que estou falando hoje. Os humilhados serão exaltados. Tá? Mas trocando de assunto, eu vou falar rapidamente sobre o jogo de ontem, do Flamengo. Um jogo no qual o Flamengo não jogou muito bem. Pelo que falaram do Tolima, eu pensei que era um time muito mais forte. Se o Flamengo tivesse encaixado um pouco melhor, né, tivesse melhor montado, porque eu acho que o Dorival também não vai ser a solução para o Flamengo. Ele está sendo muito cauteloso. Tá? Tudo bem que ele põe, eu já falei, eu sou contra discriminar os jogadores do Flamengo e dizer que o problema do Flamengo são eles. Porém, também eu não acho correto ele colocar o Diego de titular. Não acho correto. Diego é aquele jogador que ele, invariavelmente, ele pode até entrar de titular num jogo. Tá? Mas se ele não tiver mais a opção. Ele tinha opções de botar o Marinho, trazer o Andréas para segundo volante, até porque para não sofrer tanto como ele sofreu. Mas pelo que eu vi ontem, o Tolima não é parâmetro para, não é adversário para eliminar o Flamengo nessa fase. Tanto é que o Flamengo ganhou o jogo ontem. E eu venho falar, quando eu falo questão de jogadores, as pessoas falam assim, o Léo Pereira é muito ruim. Fulano é muito ruim. Gente, a partida que o Léo Pereira fez ontem, vou falar dele especificamente, me fez lembrar que quando ele veio para o Flamengo, ele estava cotado para ir para a seleção brasileira. Aconteceram algumas coisas, sei que o Léo Pereira estava na noite direto. Isso cabe ao comando do clube, treinador e direção, chamar o jogador, afastar o jogador e expor. Olha, o fulano está sendo afastado, por quê? Porque quando se coloca isso para debaixo do pano, para a torcida, a má fase técnica do jogador é que o jogador é ruim. E ele não é ruim. Se ele se dedicar, se ele levar a sério mesmo, ele tem bola, não para ser titular do Flamengo, que eu acho que o Rodrigo Caio, o Pablo e o Davi Luiz são superiores a ele. Mas como são várias competições que o clube disputa, ele pode perfeitamente assumir o papel na zaga e jogar o que ele jogou ontem. E ele não jogou bem só ontem. No último jogo contra o América Mineiro, ele já vinha jogando bem. Ele e o Gustavo Henrique, que também foi outro jogador que o Flamengo trouxe e bem cotado. Ninguém na época contestou essas duas contratações. Hoje os caras estão sendo mandados embora. Um capítulo à parte também é o Andréas Pereira. Parte da torcida do Flamengo é responsável pelo que aconteceu e a diretoria tem total responsabilidade. O Andréas Pereira ele cometeu um erro na final da Libertadores contra o Palmeiras. Ali eu culpo também o treinador Renato Gaúcho, porque aquela bola ali não era para ele estar naquele lance. Não era para ele estar naquele lance. A saída de bola não era com ele. Tá? A saída de bola deveria ser com o Arão. Porém, como aquele time do Renato Gaúcho era uma bagunça tática, ele estava ali. O erro dele foi que ele, por excesso de preciosismo e falta de atenção, escorregou no lance. O Davidson tomou a bola e fez o gol. Aí eu pergunto, como eu falei alguns vídeos atrás, o Andréas fez isso de má intenção? Não. Primeiro que já se declarou flamenguista, se declarou rubro-negro.
já é um ponto a favor dele, porque logo depois que aconteceu isso, ele entrou em parafuso, porque ele queria provar, como ele mesmo declarou, que ele queria fazer alguma coisa para dar a volta por cima e ao invés de ser vaiado, ser aplaudido. E o que a torcida do Flamengo fez? Colocou ele na vala comum. Não presta, tem que ir embora. Tem um certo youtuber que chama ele de belga, não chama nem pelo nome. Eu acho isso uma raiva entranhada, sem nenhuma necessidade, mas cada um responde pelos seus atos. Eu acho o Andréas Pereira um excelente jogador, acima da média dos que tem no futebol brasileiro. Não acho que o Flamengo deveria pagar 10 milhões de euros por ele, mas a metade desse valor, como o Flamengo propôs, estava de bom tamanho. Todos os treinadores que passaram com ele no Flamengo elogiaram ele, que ele tem muito boa técnica, tá? E ele mostra isso nos jogos, tá? Ele mostra que ele sabe jogar bola e, infelizmente, por tê-lo marginalizado, a diretoria do Flamengo por ter agido de forma amadora, ele está indo embora hoje. Não adianta a gente achar, gente, que o João Gomes será a solução para os problemas do Flamengo. O João Gomes, por ele ser um jogador muito voluntarioso, João Gomes não é um primor de técnica. Não confunda o jogador que corre. O João Gomes é o Williams com vidro elétrico. É o cara que pega, que marca, mas todo jogo ele toma um cartão. E ele acaba sendo um fio desencapado para o Flamengo. Por quê? Se o Flamengo pega um jogo brabo, numa quarta de final ou semifinal, ele toma um amarelo com 5 minutos, das duas uma, ou substitui, ou nós vamos correr o risco de ficar com um jogador a menos. Então a gente tem que ter essa frieza para analisar as coisas. Vamos transformar o João Gomes no ídolo. Agora o Gabigol é cachaceiro, agora o Arrascaeta é cachaceiro. Nenhum jogador. Os que escapavam no Flamengo, Gabigol e Arrascaeta, agora ninguém escapa. O Léo Pereira não presta, Davi Luiz não presta, o Rodrigo Caio vive bichado, o Rodinei e o Mateuzinho não prestam. O Rodinei eu até entendo, porque no futebol brasileiro tem alguns jogadores do mesmo nível, até melhor que ele. Esse eu entendo. Mas o Arão não presta, o Everton Ribeiro não presta, jogador nenhum do Flamengo presta. Né? Então vai mandar todo mundo embora, vai ficar quem lá? Lázaro, Pedro, Marinho não presta, que não rende no Flamengo. Vai ficar Lázaro, Pedro e mais quem? Gente, vamos acordar. Vamos acordar. Tá? A imprensa, principalmente a paulista, que é bairrista a todo custo, eles falaram que o Jorge de Jesus não conseguiria fazer no Flamengo um ano como ele fez. O que explica o fenômeno Abel Ferreira? O cara está há 3 anos no Palmeiras. Palmeiras. Estava jogando feio. Mas por que estava jogando feio? Porque ele não tinha alguns jogadores para dar aquela saída dos 2 volantes. Quando subiu os 2 meninos lá, o Danilo, o início Patrick de Paula, mas agora o Zé Rafael, que ele puxou, que era meia no Bahia, ele puxou para segundo volante, melhorou a saída de bola. Ele tem uma pegada e tem uma saída de bola. Isso facilita para os meias. Era como na época do Jorge Jesus, era o Arão e o Gerson. Quando a bola chega pro Arrascaeta, pro Everton Ribeiro, chega redonda. Gente, futebol não se inventa. Futebol não tem. Então, o Arrascaeta não presta, o Gabigol não presta. Quem presta no Flamengo? E tem gente, e eu tenho certeza que muitos desses caras que vão para a internet falar não são nem flamenguistas. Os caras querem o Flamengo, aí é cheirinho. Vocês já pararam para pensar como tudo, quando é depreciativo, é para o Flamengo? Eu não vejo ninguém falando isso. O Inter tá, desde que o Campeonato Brasileiro começou, ganhou 2 brasileiros, não ganhou mais. Mas todo ano o Inter é favorito, o Inter é isso, o Inter é aquilo. E o Flamengo é sempre a mesma coisa. Então, galera, como eu falo mais uma vez, fiquem espertos. Não é fazendo caça às bruxas. Tem que mudar elenco? Claro, claro que tem que mudar. O jogador tem que ir. Mas você não pode mandar um goleiro como Diego Alves embora e ficar com o Hugo na reserva. O Hugo já mostrou que ele não é goleiro para Flamengo. Vamos parar com esse negócio de que ele é base, coitadinho do Hugo. E esqueçam isso. Esqueçam. O Hugo não é goleiro para Flamengo. Se o Flamengo conseguir, eu, por exemplo,
Ah, quer mandar o Diego Alves embora? Qual é a multa lá do Marcos Felipe do Fluminense? Paga a multa, pô. Esse Marcos Felipe, se ele vier pro Flamengo, ele bota o Santos no banco. O Fluminense com certeza não vai querer vender o Marcos Felipe pro Flamengo negociando. Vê a multa. Esse cara vai estar na seleção brasileira. Eu não sei por que os caras fizeram a sacanagem de barrar ele para botar o Fábio. Paga a multa desse Marcos Felipe e traz pro Flamengo. O cara é um goleiraço. Entendeu? Então vai renovar. O Felipe Luiz, eu já falei. Felipe Luiz, ele não tem que ficar se matando na lateral para correr atrás de ponta. Ele vai se queimar. Como ele é inteligente, tem boa técnica, bom passe, enxerga muito bem o jogo, por que não testá-lo de segundo volante? Agora que o Andrés vai embora, testa ele ali, bota o João Gomes para fazer a morder ali, primeiro volante. Já que o Arão também pode estar indo embora, bota o Felipe Luiz de segundo volante. Faça um teste, vê se ele não vai melhorar o rendimento dele em campo. Porque aí ele vai levar essa bola para o Arrascaeta, para o Everton Ribeiro, bem mais redonda do que o João Gomes leva, do que o Andrés levaria, porque o Andrés é muito bom, mas o Felipe Luiz tecnicamente é mais jogador que ele. Entendeu, pessoal? Então, o futebol não se inventa. E por último, eu gostaria de falar aqui sobre essa questão que está acontecendo com o Maracanã. A gente é humilhado, sacaneado pela torcida do Vasco, de que o Flamengo não tem estádio, que a gente é sem teto. Bom, o que eu acho engraçado é que existem vários clubes no futebol brasileiro que têm estádios completamente arcaicos, que não atendem o profissionalismo do futebol de hoje, mas porque, não, é um estádio. O estádio do Vasco tem 20 mil lugares. É mais ou menos a capacidade do Ítalo Del Cima, que fica no bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Tá? O Ítalo Del Cima, a capacidade dele são de 16 mil pessoas. São Januário são de 20 mil, né? Confortavelmente. E aí as pessoas batem no peito, o Vasco tem estádio, gente. O Vasco tem um mausoléu com um campo dentro. Essa é a realidade. Essa é a mais pura realidade. O Flamengo está certo em não ter o estádio próprio? Em parte sim, em parte não. Por quê? Quando o Flamengo teve forte para construir um estádio próprio, muita gente falou, mas o Maracanã vai ficar obsoleto, essa questão dos clubes não ter estádio, isso é uma besteira, isso é uma besteira, isso é uma besteira. Hoje, no Rio de Janeiro, somente um clube tem estádio próprio. É um mausoléu, mas é um estádio próprio. É o Vasco da Gama. O Botafogo tem estádio, não. O Botafogo recebeu um presente do César Maia à época, uma concessão de pai para filho, que ninguém contestou, por isso que eu falo sempre que as coisas para o Flamengo vão ser sempre tratadas. E olha que tem gente que fala que tem flaprés. Flaprés, que todo mundo só quer falar do Flamengo, não. Botafogo ganhou um estádio de mão beijada, sem muita licitação, sem muita coisa, da prefeitura. Um arrendamento que teve um tempo e agora é renovado por mais de 35 anos. E o que eu acho engraçado é que, para jogarem lá, no Engenhão, tem que pagar um aluguel absurdo, só joga se o Botafogo quiser. Só joga lá se o Botafogo quiser. Se o Botafogo não quiser alugar, ninguém força. Mas no Maracanã, o Flamengo se uniu ao Fluminense, fez uma concessão provisória, está na licitação, perdão, para gerir o estádio por 25 anos, mas hoje quem gere o estádio é um consórcio formado por Flamengo e Fluminense. Então a responsabilidade sobre o estádio é deles, por mais que o estádio pertença ao governo estadual. E aí o Vasco se achou no direito, primeiro, de pleitear, entrar na administração do Maracanã, mas eles não têm estádio próprio. Então o Vasco se achou no direito de entrar na administração do Maracanã. O Flamengo não topou por quê? O Flamengo queria na época, gerir o Maracanã sozinho.
O governo do estado não deixou, o Flamengo tem capacidade para isso, não deixou porque teria que ter pelo menos mais um clube. Flamengo se uniu ao Fluminense. Fluminense, na época, teve até alguns problemas de pagar o aluguel do Maracanã, que ele estava com problema de fluxo de caixa. O Flamengo cobriu, porque teria que cobrir que eles são sócios nessa empreiteira, mas hoje o Fluminense consegue se virar. E aí o Vasco procura a justiça e o governo do estado, e o governo do estado passa por cima do Flamengo, que é o gestor atual do Maracanã, e determina a justiça e o Vasco, e determina que o jogo Vasco e Sport seja no Maracanã. É mesquinharia do Flamengo de que não deixasse o Vasco jogar no Maracanã? Não. Só que o Vasco quer jogar na casa que hoje é gerida pelo Flamengo e colocar as regras dele, Vasco. E não é assim. Não é assim que as coisas funcionam ou deveriam funcionar. Então, eu gostaria que a torcida do Flamengo entendesse o conselho que eu vou dar agora para o Landim, que não vai funcionar de nada. Landim, se tiver alguma brecha na concessão do Maracanã e você não puder fazer isso, mas se puder fazer, o faça. Nem que você jogue em São Paulo, nem que você jogue em Brasília. Saia da concessão. Saia da concessão. Deixa o Vasco gerir o Maracanã, já que eles querem tanto o Maracanã, deixa o Vasco gerir o Maracanã. Gente, nós temos que colocar uma coisa, o único clube capaz de gerir o Maracanã sozinho ou em parceria é o Flamengo. Sabe por causa de quê? Porque se juntar as torcidas de Vasco, Fluminense e Botafogo, não dão a metade da torcida do Flamengo. Se juntar as três, não dá a metade da torcida do Flamengo. E mesmo assim, esses clubes acham que eles podem peitar o Flamengo, que eles podem se igualar ao Flamengo em termos de torcida. A torcida do Vasco é gigante, a torcida do Botafogo é imensa, a torcida do Fluminense é imensa. Mas a do Flamengo é muito, mas muito maior. E nós não devemos alugar um estádio, gerir um estádio, para amanhã ou depois o governo do estado ou a justiça colocar qualquer um para jogar lá a contragosto dos interesses do Flamengo. Então, Landinho, o conselho é esse. Sem criar nenhuma rivalidade com o Vasco. Mas se o Flamengo resolver querer jogar em São Januário, o estádio pertence ao Vasco, o Flamengo terá que fazer a escolha de acordo com o que o Vasco quer. E já aconteceu do Flamengo pedir o estádio São Januário emprestado para um jogo. Recentemente, eu não me lembro, mas eu vou lembrar num próximo vídeo. E o Vasco não permitiu que o Flamengo jogasse lá. E agora a justiça, para provocar, porque é uma guerra política, né? Ali com o Landim, com o Brás, aquela turma do Flamengo ali. Isso é uma guerra política, para afrontar os caras. Seja homem, Landim. Seja homem. Não jogue mais. Dê uma entrevista coletiva, explique a sua situação e não jogue mais no Maracanã. E aí você arrume uma solução imediata. Imediata. Porque eu não consigo entender um clube que deve 1 bilhão e não sei quantos milhões a construir um estádio próprio. E o Flamengo não. Se há rumores sobre esse estádio que o Flamengo quer construir ali na Barra da Tijuca, dê força a esse projeto. E deixe o Maracanã para o Vasco. Já que o Vasco se acha no direito de jogar no Maracanã, né? Porque eles acham que o Flamengo aqui não tem casa. Eles têm. Um mausoléu, né? Porque se o estádio deles fosse essa mil maravilha, com certeza eles não estariam brigando para jogar no Maracanã, que hoje é gerido pela dupla Fla-Flu. Saudações.